Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fritz e esse é o vlog da madrugada. Eu sei que vocês estão esperando fazer o jogo do elevador e eu vou fazer. Eu prometi, vou fazer. O problema está sendo conseguir o tal elevador. Conseguir elevador não é difícil. Difícil é conseguir nas condições ideais para fazer o jogo, que tem que ser num horário tranquilo. De preferência o vigia, o porteiro, a segurança do local tem que estar informados para eles não estranharem o cara ficar subindo e descendo de elevador sem parar. E preciso de tempo hábil para fazer isso, então eu tô ajeitando as coisas. Eu acho que semana que vem eu consigo gravar isso. Eu acho, aguardem aí, o vídeo vai sair. No último vlog da madrugada eu falei sobre os cães negros. E como não é um fenômeno tão assim difundido aqui no Brasil, eu achei que quase ninguém ia se interessar no assunto. O vídeo também era longo pra caramba, mas por incrível que pareça, acho que é o vídeo mais visto até agora. E eu vou meio que encerrar esse assunto sobre criaturas das sombras, já meio que fazendo uma conexão com os próximos vlogs da madrugada, que eu vou abordar temas relacionados a sonhos lúcidos e a viagem astral. Então hoje eu vou estar falando sobre eles, aquilo que todo mundo conhece, todo mundo tem medo: os homens sombra, shadow people, vultos, etc, etc. A partir disso eu vou falar sobre paralisia do sono no próximo vídeo. Nesse vídeo eu vou acabar falando um pouco sobre isso também. Futuramente, sobre viagem astral. Alguns anos atrás, deixa eu abrir aqui, em 2010, já fazem 5 anos, eu fiz um post no meu blog. Na época era bem irregular, até hoje está um pouco irregular, né? Eu deveria escrever mais no blog. E eu fiz esse post sobre Shadow People. Foi bem popular, assim, muitas pessoas participaram, comentaram e colocaram seus próprios relatos. Depois vocês podem conferir, eu vou colocar aqui na descrição. Vocês entram lá no blog e leem os relatos dos membros do Orkut, de seguidores do blog, de amigos, enfim, tá lá. Mas o que seriam esses vultos? O que seriam esses homens da sombra? Antes de falar um pouco disso, eu vou contar a minha experiência pessoal. Eu tinha cerca de 13 ou 14 anos. Era uma noite de inverno. Tava muito frio, muito frio. Eu tava com 3 cobertores. De tão frio que tava. E tinha feito um casulo. Acho que alguns de vocês fazem isso também. Enfia os cobertores assim por debaixo do corpo. Deixei praticamente só a cabeça de fora. E os pés da minha cama, do outro lado do quarto, tinha um aparelho de som. Hoje em dia eu não sei se as pessoas ainda têm em casa aparelho de som. Eu mesmo não tenho. Eu uso o computador ou mesmo o YouTube na televisão e tal para ouvir música. Eu lembro claramente que eram 3 e pouco da manhã. Eu acordei e olhei no relógio. E assim, no momento que eu acordei, eu ainda me sentia normal. Mas até olhar para a porta. O meu quarto, ele não tinha porta, era apenas o batente. E entre o meu quarto e o quarto da minha mãe ficava uma espécie de abajur que tinha uma luz vermelha. Eu lembro que o quarto estava com o tom todo avermelhado até. E quando eu olhei num canto entre o batente da porta e essa luz, eu congelei. Eu literalmente congelei. Eu tentei falar, mas não conseguia. Na verdade, a vontade que eu queria era de gritar, mas não saía nada. A respiração tava difícil respirar. E eu não conseguia mover um membro sequer do meu corpo. E eu vi aquela coisa
ali. Primeiro era uma coisa bem definida, uma mancha pequena, só que ela começou a meio que se erguer assim e entrar na frente da luz. Então eu consegui ver. Parecia uma criança, toda negra, mesmo preto chapado assim. Você não conseguia diferir ela da sombra. Se ela não tivesse entrado na frente da luz, eu não saberia que é até aquilo. Mas mesmo ela entrando na frente da luz, você não via contornos do corpo. A luz não passava por ali. E parecia uma criança com a cabeça maior que o normal. E nas costas dele, ou dela, não sei, tinha uma protuberância que se misturava com a sombra e lembrava um pouco asas. Eu não sei dizer se aquilo eram asas, mas lembrava. Se aquilo não fosse suficiente, essa criatura, ela veio até perto de mim. Ela veio contornando a cama. Primeiro ela chegou no pé da cama e veio contornando até chegar do meu lado. E o jeito dela andar era muito estranho, parecia natural. Você pegar uma criancinha de 2 anos, mais ou menos, e botar ela pra andar, ela anda de um jeito meio esquisito, ainda desengonçado. E foi assim que ele ou ela veio até mim. Se não fosse horror o suficiente, aquela criatura me estendeu a mão. A mãozinha pequena, toda preta. E mesmo sem ver boca, sem ver olhos nem nada, eu ouvi ela falando comigo. Ela pediu assim, delicadamente, digamos, para que eu pegasse na mão dela. Que ela precisava que eu pegasse na mão dela. Que ela não ia me fazer mal algum, que eu não precisava ter medo. É assim, digamos, se um ladrão aponta uma arma para sua cabeça e fala para você passar a carteira, você vai passar, não vai? E com o medo terrível que eu tava, eu ia fazer qualquer coisa para que eu me deixar em paz, e foi o que eu fiz. Eu senti o meu braço direito tá meio que liberado e eu consegui tirar a mão para fora do cobertor e estendi para aquilo. Quando ela tocou na minha mão, eu apaguei. Eu acordei, já era dia. Eu estava todo embrulhado no cobertor ainda e só minha mão direita estava pendente para fora, toda formigando, né? Porque ficou numa posição meio desajeitada a noite toda. E na época eu frequentava uma igreja e tal, e eu levei esse assunto para a igreja, e a resposta que eu tive é para que eu não pensasse mais nisso. Joia. Não foi a primeira vez que eu vi um dito ser das sombras. Eu tenho memórias mais antigas de ter visto isso, mas em circunstâncias diferentes. Não foi no meu quarto, eu não estava dormindo e acordei, não morreu paralisia nenhuma. Mas isso fica para outra ocasião. Eles têm vários nomes, né? Homem-sombra, seres das sombras. Os gringos chamam de Shadow People, Shadow Person, Shadow Man. Eles fazem parte de um fenômeno sobrenatural que é relatado por pessoas no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. Qualquer país do mundo, acho que até países que não têm influência, sei lá, judaico-cristã, deve ter esse tipo de experiência, com nomes diferentes. Eu acho que os índios aqui no Brasil têm um espírito. Depois eu vou procurar o nome, peraí. Bem, eu procurei aqui e não consegui achar, mas tem na literatura tupi-guarani um espírito que ele mata as pessoas durante o sono, ou tenta matar, assim, ele enforca a pessoa dormindo. E tem muito a ver com esse fenômeno. E com a paralisia do sono, né? Que trata-se de uma descrição bem parecida com o que acontece na paralisia do sono. Mas, enfim, eles são descritos de maneiras diversas.
A maioria dos relatos falam sobre seres completamente negros, com aparência humanoide, sem referência de qualquer de olho, boca, orelha. Mas em alguns casos são descritos como pessoas, como sombras, né, de um homem, geralmente. Eu, pelo menos, nunca ninguém me contou um relato de ter visto um ser desse com uma silhueta feminina. E alguns dizem que eles apresentam olhos vermelhos, em alguns casos, olhos amarelos. Eles geralmente não possuem massa, pelo menos eu nunca vi nenhum relato de falar que dava para ver o contorno do braço ou definir alguma coisa. Eles variam de uma forma bidimensional a formas vaporosas, assim. Alguns vêm tipo coisa meio fluídica, né? Não é tão sólido. Os movimentos deles geralmente eles são bem rápidos ou descoordenados. E algumas pessoas dizem que eles parecem ser meio gelatinosos, assim. Até depois vou passar para vocês a referência de um documentário, e que uma das pessoas nesse documentário, ela descreve alguns seres meio gelatinosos, assim, que tentam atacá-la. Alguns dizem que quando você consegue ver um desses seres com o canto do olho, quando você vai olhar, eles se movem rapidamente para outro canto. As pessoas que estudam, não sei se posso dizer isso, que estudam os Homens à Sombra, costumam dizer que eles primeiro são vistos na visão periférica. E eles sempre tentam fugir do seu campo de visão central. Existem várias explicações para vultos na visão periférica. A ciência explica bem isso. Então não saberia dizer se está bem relacionado ao fenômeno, né? Mas se vocês quiserem dar uma pesquisada aí sobre vultos na visão periférica, vocês vão achar uns artigos científicos, ou paracientíficos, ou pseudocientíficos, o que melhor se encaixar com o que vocês procuram. Algumas pessoas dizem que eles já se sentiram ameaçados, perseguidos, e muito raramente já relataram ter sido vítimas de violência física e mesmo sexual por esses seres das sombras. Esse tipo de fenômeno é tópico frequente em programas de rádio ou de TV com temática sobrenatural, ainda mais nos anos 90, quando existia um programa que era muito popular, tinha site, quem usava a internet do final de 90 até 2002, 2003, provavelmente já ouviu falar de um apresentador americano chamado Art Bell. Ele promovia muito esse tipo de assunto, né? Ele promovia muita bobagem também, né? Muitas fraudes de OVNIs, autópsia do ET, essas coisas apareceram primeiro no programa de rádio dele antes de parar na televisão. Ele tinha esse programa que era Coast to Coast, que era aquele programa que passa meia-noite, 1 da manhã, que fala sobre o sobrenatural, e você telefona e conta o seu relato, e ele conversa com você, conversava com entrevistados. Tem até um filme, que depois eu vou até colocar o link aqui para vocês verem o trailer, chama Shadow People, e que o ator principal ele é um apresentador de rádio, que começa a receber telefonemas de pessoas contando sobre experiências com Homem-Sombra. Dizem, eu não lembro muito bem, faz um tempo que eu vi o filme, que foi inspirado no Art Bell, esse personagem. Bem, e o termo Homem-Sombra ele foi cunhado provavelmente em 1953 num programa de rádio americano chamado Salão do Fantástico. E mesmo assim, relatos de seres que se encaixam perfeitamente nessa descrição de Homem-Sombra, eles estão gravados na literatura há muitos séculos já, uma coisa que acho que vem desde o começo da humanidade. Deve ser uma coisa bem primitiva assim, do ser humano, esse tipo de visão. Quais são os tipos? Alguém teve cuidado, sei lá, teve tempo para criar uma tipologia deles, pois tem as fontes. Se vocês entrarem no artigo que eu escrevi, vocês vão ver as fontes de onde eu tirei cada coisa. O primeiro tipo de Homem-Sombra é o que aparece através de alucinações lisérgicas. Eles são geralmente
vistos após o uso de drogas. Dizem que vítimas de derrames também veem homens-sombras, ou pessoas com esquizofrenia. Sabe aquele louco que fala que tá vendo, aquele louco que fala que tá vendo coisas assustadoras, que tá vendo demônios, que tá vendo isso, tá vendo aquilo? E se ele estiver mesmo vendo? Pois. Entretanto, acredita-se que esse tipo 1 de homem-sombra, ele não é muito confiável, né? Porque ele está relacionado a alucinações causadas por drogas, ou por doenças mentais, ou por danos ao cérebro. E muitas pessoas com vítimas de abusos ou doenças mentais acabam relatando isso, que não é um parâmetro tão confiável para, digamos assim, confirmar que ela realmente teve contato com o homem-sombra. Tipo 2, que é o que as pessoas costumam achar frequentemente, né? Que eles são seres espirituais. Eles seriam seres não humanos, eles nunca encarnaram na Terra ou nunca nasceram aqui, mas dizem que em certas ocasiões eles podem tomar outros formatos, como de insetos, animais, etc. Como no caso dos cães negros. Alguns acreditam que os homens-sombra e os cães negros sejam a mesma espécie. Ou eles aparecem como um cão negro, ou talvez o cão negro seja um animal de estimação deles, sei lá. E dizem que esse tipo de homem-sombra, particularmente, ele não gosta de ser visto. Geralmente ele tenta passar desapercebido ou se esconder. E eles costumam também fugir da luz, ou seja, se você tentar apontar uma luz para ele, ele vai fugir rapidinho. Tipo 3 seriam seres não espirituais. Seriam 2 tipos esses não espirituais. O homem-sombra alto, que geralmente é descrito como parecendo um homem bem magro, alto, bem chapado. E os pequeninos de capuz, que geralmente são menores, da altura de uma pessoa baixa, e parecem uma pessoa usando capuz, às vezes apresentam olhos vermelhos. E esse tipo de homem-sombra parece estar mais relacionado a pessoas que lugares. Muitas pessoas relatam ver exatamente o mesmo homem-sombra em qualquer lugar que vá. Não importa se ele esteja na casa dela, no hotel, não sei o que, ela sempre vai ver esse mesmo homem-sombra. E poderiam eles serem fantasmas? Eu particularmente acho que não. Muitas testemunhas dizem que eles são diferentes de fantasmas em vários aspectos. Fantasmas, supostamente, seriam seres ligados a um espírito, né? Seriam uma manifestação de um espírito. E eles costumam tomar a forma de que eles eram quando eles eram vivos. Ou eles podem aparecer como uma névoa, ou mesmo na forma de orbes. Orbes é um assunto que eu vou tratar futuramente. Na verdade, eu vou desmistificar as orbes, porque muita gente ainda acredita em orbes, e orbes é besteira, cara. Como diria o Pica-Pau, voodoo é pra jacu. Orbes não existem, pelo menos não da maneira que vocês pensam. Bem, fantasmas geralmente lembram pessoas verdadeiras, pessoas que existiram. E relatos de homem-sombra não escrevem eles assim, né? Apesar de eles terem uma forma que lembra o ser humano, ele geralmente não parece com qualquer pessoa assim, de uma raça, sexo ou idade específica. São apenas silhuetas. E geralmente, homens-sombras, eles aparecem para pessoas independente da pessoa ter sensibilidade, mediunidade ou qualquer coisa. Eles não têm esse critério para escolher para quem eles vão aparecer. Mas é fato que provavelmente você vai sofrer uma paralisia do sono enquanto você os vê. Por enquanto, né, ainda não existem relatos assim confiáveis e sérios. Não existe um estudo sério sobre homens-sombras. Nenhum cientista catalogou vou fazer estudos sobre homem-sombra, porque sinceramente a ciência, desculpem falar isso, mas ela tem coisas mais importantes para tratar, né? Tipo câncer, gente, AIDS, as fronteiras do universo. Eles não vão ficar querendo saber se existe homem-sombra ou não. Ele sempre tem uma forma padrão, uma mancha disforme. Algumas vezes possuem tentáculos. Alguns já viram homens-sombras com tentáculos surgindo do corpo deles. É Slenderman, tá vendo? Slenderman tem um quesinho de homem-sombra aí. Galera que curte Slenderman, que tava dando dislike lá no vídeo, trash, eu falei de Slenderman. Aí, tá vendo?
Slenderman é o Homem-Sombra branco, de terno e gravata. Apesar que nas fotos originais do Victor Surge, que ele fez o Slenderman, ele não usa terno nem gravata. Isso foi coisa criada pelos fãs depois. Presta atenção, gente. Algumas vezes eles têm a forma de crianças. Algumas vezes essas crianças usam capuzes na cabeça. Parece tipo os Jawas do Star Wars. Tá aí. Será que por um acaso depois de Star Wars aumentaram esse tipo de relatos de seres pequeninos de capuz? É uma coisa que seria interessante de ser pesquisada. Cara alto e magro. O homem de casaco e chapéu. Aqui no Brasil o homem de chapéu é bem famoso. Ele tem muitos nomes. Em algumas regiões ele é conhecido como Homem da Capa Preta. Em outras regiões, o Homem da Capa Preta é uma entidade completamente diferente. E geralmente eles aparecem como sombras disformes que vão se avolumando até se parecerem com um homem. Que sugere de alguma maneira, não sei. Isso é tudo especulação que eu tô falando, tá, gente? Não é pra aceitar como verdade, mas é como se eles fossem sugando uma espécie de energia do ambiente ou da pessoa para poderem tomar forma de um ser humano. Algumas pessoas dizem que após serem tocados ou ameaçados pelos homens-sombras, em seus corpos apareceram arranhões, hematomas ou mesmo queimaduras. Os relatos mais consistentes assim sempre falam a mesma coisa, um sentimento de pavor e medo extremo conforme eles aparecem, e que animais podem reagir aos homens-sombra. Você está lá tendo a sua paralisia e o seu cachorro vê a porra do homem-sombra lá te zoando. O que dá um pouco de peso pro relato, né? Se não foi apenas você que viu, então quer dizer que ou duas pessoas estão loucas ou duas pessoas estão sãs. E eu tô ficando meio grilado aqui conforme eu tô falando essas coisas. Eu tô vendo um monte de barulhos estranhos aqui em casa, principalmente no teto. Parece que tem alguma coisa sendo raspada aqui. Eu não sei se vai sair o som do vídeo, enfim. Então, algumas pessoas dizem ver esses seres no reflexo do espelho. Blood Mary, Maria Degolada, talvez tenha alguma coisa aí. Agora, o que acontece se você pega uma pessoa extremamente mística, tipo... Eu não vou falar o nome dela, mas tem uma dita sensitiva que participa de muitos programas e fala muita merda, como ela já falou que gato preto dá azar, que gato preto era usada por bruxa como ajudante. Presta atenção no que vocês ouvem aí como verdade. O que acontece quando uma pessoa dessa resolve falar sobre o Homem-Sombra? Resolve escrever sobre eles? Nos Estados Unidos tem uma dita pesquisadora sobrenatural chamada Heidi Hollis. Ela estava, né? Hoje em dia faz muito tempo que eu não se fala dela. Mas ela estava sempre em programas de rádio, de TV, dizendo ser a pesquisadora oficial do fenômeno de Homem-Sombra, Shadow People. E ela sempre trazia assim, dados genéricos. Aquilo que eu acabei de falar para vocês é parte do que ela falava. Mas ela sempre colocava uma explicação mística misturada com uma coisa judaico-cristã. É mais ou menos quando você pega um fanático religioso para falar sobre abduções alienígenas. Eles vão te falar que aliens greys são demônios, que existem aliens reptilianos, eles também são demônios, ou seja, ET é demônio. Isso. É mais ou menos isso que ela falava. Né? Segundo ela, os homens-sombras estão entre nós desde o começo dos tempos, e eles vêm influenciando negativamente a humanidade desde então. E, como eu acabei de falar de alienígena, ela também acha que eles fazem parte da conspiração alienígena, que eles relacionam-se com seres alienígenas, como os reptilianos aí, ó. Reptilianos. E podem até ser alienígenas, de uma espécie ainda desconhecida.
Ela também diz que eles tentam sufocar as pessoas, porque elas os veem. Tipo, você viu ele, você me viu, ele vai lá, tenta te matar. Mas infelizmente não consegue, né? Apesar que tem uma história de um grupo étnico nos Estados Unidos que eles morreram durante o sono. Inspiraram um filme de terror bem conhecido, depois eu vou falar aqui. Mas ela tem algumas dicas. Algumas realmente são válidas, outras vai da fé de cada um de vocês. Você tem que controlar os seus medos. Segundo ela, eles tentam acessar a sua mente. Então você tem que afirmar a sua personalidade, ser firme com eles e negar acesso. Não deixe eles entrar na sua cabeça. Focar em pensamentos bons. Pense em coisa boa, pense em bichinhos, gatinhos. Usar o nome de Cristo. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. Eu estou citando o Exorcista. Desculpa. Manter uma luz acesa no local. Comigo não funcionou. Comigo não funcionou. Foi até pior. Se eu tivesse no breu total, eu acho que eu não ia ver nenhum homem-sombra. Uma boa ideia. Fique no escuro. No escuro não tem sombra, gente. O tipo conhecido como homem de chapéu está relacionado ao diabo, claro. Alienígenas, diabo, tá tudo junto. Possivelmente ele seria um tipo de demônio, isso segundo a pesquisadora. O homem de chapéu está na sua vida para te recrutar para o exército de Satanás. Que tal? Esse tipo de especulação eu não aprovo. Eu acho que é besteira, porque é uma coisa desconhecida e você não pode usar os seus próprios preconceitos e os seus próprios conceitos de fé e religião para afirmar que seja isso ou aquilo. É preciso entender melhor. Tem explicação? Existem tentativas de explicar. Tem explicação paranormal. A explicação paranormal ela varia da parapsicologia, pela criptozoologia e até mesmo a demonologia, como a mina lá falava que eles eram demônios. Uma das teorias afirma que eles seriam egrégoras. O que é egrégora? Egrégora é a materialização de um pensamento. Eles seriam um amontoado de energia psíquica negativa acumulada devido a problemas de ordem espiritual ou psicológica de uma pessoa específica. Ou seja, você está muito estressado, você está traumatizado, você está com muitos problemas na sua vida, você vai projetar um homem-sombra no seu quarto. Ele vai ser a manifestação inconsciente dos seus medos e anseios. Seres interdimensionais, ou mesmo formas de vidas extraterrestres. Depois do filme Interestelar, eu vi alguns fóruns gringos, algumas pessoas mencionando que e se esses homens-sombra, eles são na verdade humanos de um futuro muito, muito, muito distante, tipo de milhares ou milhões de anos no futuro, que estão de uma maneira assim que ainda não compreendemos, voltando no tempo para estudar o cotidiano da nossa vida aqui. Eles estão aqui como observadores. Eles ultrapassaram a barreira das dimensões que a gente conhece e têm pleno domínio do tempo e espaço e aparecem no seu quarto à noite, sei lá, apenas como estudo. Por isso que geralmente eles não têm massa. Eles seriam apenas, digamos assim, ruído da tecnologia, sei lá, do tipo de tecnologia que eles usam para vir para cá e voltar. Isso também está ligado com uma das explicações mais populares, que diz que eles seriam seres de outra dimensão, que algumas vezes acabam sendo vistos no nosso mundo, o que não significa que eles estejam aqui. E isso serve para explicar mais ou menos a forma etérea que eles apresentam muitas vezes. Religião judaico-cristã, islâmica, explica eles como demônios. Talvez no islamismo eles tenham a ver um pouco com o jinn. O jinn, eles são seres invisíveis aos humanos, porém, quando eles aparecem, quando eles são vistos, eles apresentam uma forma de uma fumaça negra, porque os jinns, se eu não me engano, o que eu estou falando aqui é de cabeça, eu não lembro muito bem. Eu lembro que no misticismo, eu nunca li o Corão, tá? Eu nunca li o Corão, então não sei se vocês têm o Corão.
os djinns eles foram criados antes dos anjos. E os djinns foram criados através do fogo, os anjos através da luz e o humano através do barro. Não, alguma coisa assim, eu não lembro. E quando eles são vistos por nós, eles aparecem como fumaça. E talvez isso seria a explicação, digamos assim, islâmica para o fenômeno. Se eu estiver falando bobagem, por favor, sintam-se livres para explicar direito aqui nos comentários. Uma visão bem menos utilizada, eu particularmente eu só achei alguns textos na internet, eu não vi nenhum relato sobre isso, fala que eles não seriam nada disso, eles seriam espíritos guardiões ou manifestações de espíritos simpáticos que protegem você ou mesmo aparecem para te advertir do perigo. Esse tipo de visão do fenômeno tem muito a ver com o fenômeno conhecido como Homem-Mariposa. Talvez futuramente eu falo sobre isso. Como Homem-Mariposa seria uma criatura com um formato que lembra, sei lá, pelas imagens que eu vejo, parece mais um Homem-Coruja do que um Homem-Mariposa. É uma sombra negra com asas longas, que geralmente aparece antes de grandes tragédias. Alguns dizem que eles aparecem para algumas pessoas avisando sobre a tragédia antes que ela ocorra. Existe a explicação científica, que seria o sonambulismo, ou a paralisia do sono mesmo, que é bem explicada pela ciência, que durante o estado de semiconsciência, a pessoa pode visualizar imagens que estariam sendo manifestadas pelo subconsciente. Esse estado, geralmente, é atribuído a muitas outras experiências sobrenaturais, né, que envolvem a paralisia do sono. E cientistas dizem que, sob certas condições, campos eletromagnéticos que estão meio zoados, assim, às vezes a fiação da sua casa é muito velha, às vezes tem um curto, e essas ondas eletromagnéticas no ar, elas podem interferir nas ligações sinápticas do seu cérebro, influenciando as pessoas nesse meio ambiente a ter alucinações a longo prazo e mesmo problemas emocionais. Tem um relato de pessoas que viam fantasmas no corredor do edifício. A partir do momento que eles trocaram a fiação ou algo assim, os fantasmas sumiram. Era um problema realmente, algo que estava afetando a mente das pessoas naquele lugar. Essa influência das ondas eletromagnéticas, ou mesmo do infrassom é muito usado em alguns filmes de terror. Você não ouve, mas o seu ouvido ouve. Você não compreende o que você está ouvindo. É um som bem baixo, eu acho que eu vou até colocar de fundo aqui para ver se gera alguma influência sobre vocês. Se vocês se sentirem desconfortáveis, sentirem alguma coisa, me falam nos comentários. E o infrassom, ele costuma gerar desconforto. E pode, a longo prazo, através das vibrações do som, criar as alucinações também. Uma outra explicação seria o abuso de drogas. Pessoas que usam drogas recreativas ou tomam remédios para depressão, ou você está doente, toma muito remédio para dor e tal, isso pode gerar esse tipo de alucinação, esse tipo de fenômeno. Uma coisa que pode também acontecer é você... Como posso dizer? Enfim, algumas pessoas que tomaram overdose de difenidramina, eu depois procurei esse remédio aí qualquer, relataram ver criaturas como homens-sombras, mas mais normalmente eles veem seres parecidos com amebas. Eu mesmo tenho uma experiência, eu estava doente, bem doente, né? Tomando remédio para febre, para gripe e tal. E numa tarde eu acordei com uma paralisia do sono leve e vi no sofá de casa coisas, assim, uns seres realmente parecidos com, na verdade, águas-vivas. E eles tinham uns tentáculos finos e ficavam bem agitados assim no ar. A hora que eu vi, eu quase gritei, mas rapidamente a paralisia passou. Eu me levantei e não tinha nada ali. Foi uma coisa bem bizarra, assim. Eu acredito que seja por causa da medicação e da febre. Pareidolia. A gente sempre fala de pareidolia. As pessoas continuam vendo Jesus na torrada, Jesus na bunda do cachorro, Nossa Senhora na mancha de churume, por aí vai.
Se você sabe o que é pareidolia é uma mancha, uma forma que você vê em qualquer lugar, numa pedra, nas nuvens e tal. E nosso cérebro costuma a tentar reconhecer formas humanas, ou formas de animais, ou formas de coisas que a gente conhece em todo lugar que a gente olha. Porque a nossa visão é uma bosta. A gente só vê um pontinho na frente dos nossos olhos. Todo o resto em volta, o nosso cérebro ele reconstrói através de movimentos rápidos dos olhos. O olho vai tipo escaneando, e que seu cérebro não consegue ver direito, ele imagina. Então você acha que está vendo tudo com nitidez, mas não, seu cérebro está imaginando alguns detalhes baseados em informações que ele já coletou do ambiente. E a pareidolia faz isso. Você vê para lume, você vê um elefante. Você olha para a torrada com uma mancha de queimadura, você vê Jesus. Você olha, sei lá, mancha de mofo que saiu na foto, você vê um fantasma. Isso é pareidolia. A psicologia também diz que o homem de chapéu ele é visto na maioria das vezes por crianças de 4 anos, geralmente nessa faixa etária, e ele está relacionado a uma figura, um arquétipo comum do subconsciente humano, que seria, sei lá, talvez uma figura paternal, uma figura de respeito, e é uma coisa que ficou no subconsciente coletivo. Fred Krueger, vou falar sobre ele. Eu lembro que quando ocorreu esse fenômeno desse grupo étnico que morreu durante o sono, parece que o Wes Craven, falecido, ele morreu esses dias, infelizmente, parece que ele usou essa informação e também relatos sobre o tal homem de chapéu para criar a figura do Fred Krueger, que seria o cara que te mata durante o sonho. E as pesquisas sobre Homem-Sombra são rasas e extremamente raras. Geralmente elas estão relacionadas a outros fenômenos que acabam aparecendo isso, como por exemplo, pesquisa sobre paralisia do sono, sonambulismo, e acaba tendo uma outra coisa que tem a ver com Homem-Sombra, mas não existe pesquisa sobre o fenômeno em si, a não ser no campo parapsicológico, no campo místico. E leiam os relatos, se vocês tiverem relatos, contem. Eu vou parar por aqui, eu estou ficando meio ansioso já, que eu continuo ouvindo ruídos esquisitos. Vejam os outros vídeos do canal, por favor, é importante. Eu queria fazer 3 vídeos por semana, na verdade, olha que absurdo. Quer dizer, seria ótimo fazer 3 vídeos por semana, mas preciso trabalhar. Isso aqui eu faço por prazer e por lazer. E o que eu vou poder fazer para vocês é um vídeo por semana. Se eu tiver bastante tempo livre, 2. Mas por enquanto é isso aí, pessoal. Eu vou terminar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Vou tentar cortar um pouquinho das beiradas, né? E hoje mesmo eu vou subir esse vídeo para vocês assistirem, se tudo der certo, tá? Fiquem em paz, a gente se vê na próxima, no Relato Sobrenatural.